Meu nome é Daniel Fernandes, e neste vídeo exploraremos a história de Jó, um dos personagens mais misteriosos e inspiradores da Bíblia. Jó enfrentou grandes desafios e sofrimentos, e sua história nos ensina valiosas lições sobre a bondade, justiça e soberania de Deus, diante do sofrimento dos justos. Descubra tudo o que a Bíblia revela sobre a história de Jó, e as mensagens profundas que podemos extrair dela. Acompanhe este vídeo e mergulhe nessa história poderosa. Jó, além de ter outros 10 filhos, era um pai dedicado e preocupado com o bem-estar de sua família. A Bíblia não menciona o nome de sua esposa, mas sugere que eles eram uma família unida, com os filhos se visitando e celebrando juntos. Jó era um pai que se importava profundamente com seus filhos, dedicando-se a orações e oferecendo sacrifícios a Deus em nome deles. Um aspecto discutido na história de Jó é a época em que ele viveu. Embora o livro não forneça informações diretas sobre isso, existem algumas pistas que podem ser úteis. Por exemplo, o livro de Jó sugere que ele viveu por cerca de 200 anos. Além disso, Jó desempenhava um papel sacerdotal em sua família, semelhante a Abraão. Os caldeus, que atacaram os servos de Jó, eram nômades, e a riqueza de Jó não era medida em ouro e prata, mas sim no tamanho de seus rebanhos. Há uma referência a Jó no livro do profeta Ezequiel, onde o profeta o menciona ao lado de Daniel. Alguns estudiosos sugerem que o Daniel mencionado por Ezequiel não é o profeta Daniel contemporâneo, mas sim um famoso rei heróico mencionado em textos antigos. Isso indica que Jó poderia ter vivido em uma época tão remota quanto esses outros personagens. Levando em consideração todas essas informações, é provável que Jó tenha vivido na era patriarcal, após os eventos de Babel, talvez antes ou contemporâneo a Abraão. O texto bíblico afirma que Jó era extremamente rico e desfrutava de uma alta posição social. Algumas lendas antigas sugerem até mesmo que Jó tenha sido um rei. No entanto, não há nenhuma base sólida para essa sugestão, e é melhor rejeitá-la. Além disso, se Jó fosse um rei, provavelmente o relato bíblico nos informaria, uma vez que o texto se preocupa em fornecer detalhes sobre a sua riqueza. A Bíblia nos revela que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Na época em que Jó viveu, possuir uma quantidade tão grande de gado era um sinal de grande riqueza. Além disso, Jó contava com um número considerável de servos que trabalhavam para ele, administrando suas extensas propriedades. De acordo com o relato bíblico, Jó era o homem mais rico do Oriente. No entanto, sem dúvida, a parte mais impactante da história de Jó é o intenso sofrimento que ele teve que enfrentar. Um dia, houve uma reunião nas regiões celestiais, e os anjos, conhecidos como filhos de Deus, se apresentaram perante o Senhor. Satanás também estava presente, pois tinha vindo de sua ronda pela terra. Foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó, não Satanás, ou seja, não foi Satanás quem escolheu Jó para o teste, mas Deus. Diante do testemunho da fidelidade de Jó, Satanás sugeriu que toda a sua integridade estava relacionada à sua abundância material, insinuando que a fidelidade de Jó estaria condicionada aos bens que Deus lhe havia dado. Satanás argumentou que, se tudo lhe fosse tirado, Jó blasfemaria contra Deus. Então, o Senhor permitiu que Satanás testasse Jó, exceto tocando em sua vida. Com a permissão de Deus, Jó perdeu tudo o que possuía, seus bens, seus servos e, o mais doloroso de tudo, seus filhos, que morreram em um trágico acidente. Diante de tamanho sofrimento, Jó rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, e se prostrou no chão em adoração ao Senhor. Foi nesse momento que ele pronunciou as famosas palavras: "No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Segundo o relato bíblico, mais uma vez os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, e Satanás estava entre eles. O Senhor questionou Satanás novamente sobre Jó, e desta vez Satanás afirmou que Jó não blasfemaria contra Deus, pois ainda desfrutava de boa saúde. Então, Deus permitiu que Satanás afligisse Jó com uma terrível enfermidade, mas não lhe permitiu tirar-lhe a vida. Jó foi atormentado por feridas malignas que se espalharam por todo o seu corpo, desde a planta dos pés até o topo da cabeça. Embora não seja possível identificar com precisão a doença que Jó enfrentou, uma vez que sua descrição é poética, sabemos que ele sofreu terrivelmente.
Diante de todo esse sofrimento, a esposa de Jó, ao ver seu marido imerso em dor, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e acelerasse seu fim inevitável. Obviamente, a esposa de Jó não tinha conhecimento de que a vida dele estava protegida por Deus. Assim, ela compartilhava da opinião comum de que todo o sofrimento era um castigo divino. A resposta de Jó à sua esposa foi que ela estava falando como uma pessoa infiel, ou seja, ele disse que ela estava falando com uma pessoa que não confiava em Deus. Jó ressaltou que, assim como Deus trouxe bênção sobre eles, também poderia permitir que o mal temporário os afetasse, sem que isso fosse injusto. Conforme o texto bíblico continua, vemos que 3 amigos de Jó, chamados Elifaz, Bildade e Zofar, vieram visitá-lo para consolá-lo. Esses amigos eram sábios e ricos, pertencendo a uma posição social semelhante à de Jó. No início, eles não o reconheceram à distância, mas quando perceberam que era Jó, ficaram chocados e choraram, rasgando suas vestes e lançando pó sobre suas cabeças. O sofrimento de Jó era tão intenso que seus amigos ficaram com ele durante uma semana sem dizer uma palavra. Posteriormente, os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos, acusando-o de ser o responsável por seu próprio sofrimento. Basicamente, eles o acusaram de ser um adúltero, ladrão, alguém sem hospitalidade e um louco. Além disso, eles exortaram Jó a se arrepender. Durante esses discursos, podemos perceber a falta de sabedoria e insensatez humana. Após as acusações dos amigos e a tentativa de Jó de se justificar diante deles, um jovem chamado Eliú chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento, ressaltando que o homem não é capaz de compreender plenamente os propósitos de Deus. Então, Deus mesmo falou com Jó por meio de um redemoinho, fazendo uma série de perguntas retóricas que demonstraram sua sabedoria e soberania, levando Jó a perceber sua própria ignorância humana. Jó entendeu que bastava confiar em Deus, pois ele tem todo o poder, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram de forma imprudente e incorreta durante a discussão. No final da história, Jó foi restaurado por Deus, recebendo o dobro de tudo o que havia perdido. Além disso, Deus lhe concedeu outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres, que eram as mais belas do Oriente. Ó viveu 140 anos, e testemunhou a prosperidade de sua família até a 4ª geração. A história de Jó atravessou os séculos, e no Novo Testamento, Tiago o mencionou como um exemplo de paciência diante das aflições. Isso resume o que podemos conhecer sobre a história de Jó, de acordo com o texto bíblico.